Tarde. Estamos aqui para aproveitar aqueles 15 minutos que temos aqui de gravação nesse canal G18 aqui no YouTube, para falar sobre a bola rolando na quarta-feira, na noite de quarta-feira. Geralmente acontece isso, a bola rola nas noites de quarta-feira, e também acontece de rolar durante o dia dos campeonatos internacionais, como aconteceu ontem no jogo entre Betis e Real Madrid. Real Madrid já não perdia para o Betis fazia muito tempo, mas ontem o goleiro pegou tudo, a bola não entrou, a bola tirada de cima da linha. No final, o Betis foi lá, espetou uma bola e ganhou o jogo por 1-0. Mas isso é futebol internacional. No nosso futebol aqui caseiro, nosso futebol sul-americano, envolvendo clubes daqui do Rio, clubes de São Paulo, enfim, daqui da América do Sul. O Flamengo ontem pela Sul-Americana, no jogo da volta contra a Chapecoense, como favorito que era, confirmou, ganhou o jogo por 4-0. Era, vamos dizer assim, mais do que uma obrigação do Flamengo, que não teve uma boa performance no jogo de ida. É um 0-0, um jogo xoxo, um jogo chato. Mas ontem não, pelo menos teve a alegria dos 4 gols. Não vamos dizer que o Flamengo jogou maravilhoso futebol e por isso ganhou de 4-0 da Chape. Não, ganhou de 4-0 da Chape porque a Chapecoense não aguentou e não aguentaria. Então, o Flamengo agora avançou para outra fase, vai aguardar o vencedor do jogo de hoje à noite entre Fluminense e LDU. Fluminense mais uma vez encontrando com esse adversário que por 2 vezes já o eliminou. Uma eliminação foi na Libertadores de 2008, quando a LDU aqui dentro do Maracanã foi campeã, e a outra foi uma eliminação na Sul-Americana no ano seguinte. Lá, o pessoal do Equador considera o Fluminense como um filho da LDU. Lá eles não chamam de freguês, como a gente chama aqui, como a gente tem o hábito, né? Lá eles dizem que a LDU é o pai do Fluminense, ou seja, porque o Fluminense não tem boa vida jogando contra a LDU. Mas isso acaba servindo de combustível para o Fluminense, que vai saber disso daí, certamente, e isso será usado na preleção do Abel Braga com sua equipe, né? O pessoal da LDU está dizendo que nós somos fregueses, que nós somos isso, que nós somos aquilo. De qualquer forma, o Fluminense vai ter um jogo muito difícil, pela altitude e pelo próprio time da LDU. A história entre Fluminense e LDU fica em segundo plano, né? Então, o Flamengo vai aguardar o vencedor desse confronto, que será o seu próximo adversário na próxima fase, né? Falando sobre o jogo, um dos jogos mais importantes de ontem, que foi o jogo do Botafogo com o Grêmio, que estava decidindo quem avançaria para a outra fase da Libertadores. O Botafogo fez um excelente jogo no primeiro tempo. O Botafogo jogou muito bem, teve uma performance, vem tendo durante o ano uma performance muito boa. Pela expectativa que tinha, expectativa negativa que o Botafogo tinha no início do ano, acabou que o Botafogo até aqui fez uma boa campanha durante todo o ano, né? Ontem, como só podia avançar avançou o Grêmio, que venceu o jogo por 1-0. Mas isso não tira o mérito do bom jogo que o Botafogo fez no primeiro tempo. Renato entrou com um time, com uma escalação com o Leonardo Moura, e ainda no primeiro tempo o Renato fez a substituição porque entendeu que aquela ali não foi a sua melhor escolha. Ele tinha pensado assim antes da bola rolar, mas durante o jogo da bola ele percebeu que foi mal. E ainda no primeiro tempo tirou o Leonardo e botou um outro jogador de ataque, mudando a posição do Fernandinho para o lado direito, enfim. Isso aí melhorou a jogabilidade do time do Grêmio. No final o Grêmio ganhou por 1-0. Achei que não havia necessidade do zagueiro, bom zagueiro jovem do Botafogo, ter feito a falta no Fernandinho, que o Fernandinho estava indo em sentido contrário ao gol do Botafogo, estava indo em sentido ao meio campo, em direção ao seu próprio campo, o campo do Grêmio. Daí não precisava ele ter feito aquela falta ali. Mas, da mesma forma que ele fez a falta e aquilo ali acabou gerando o gol do Grêmio, poderia não ter acontecido nada. Coisas do futebol, né? Então, o Grêmio agora tem tempo suficiente para treinar e tentar melhorar a sua forma de jogar. O Grêmio caiu muito de produção nesses últimos 2 meses aí, pelo menos 2 meses no máximo. E agora, como ele tem só no dia 24 de outubro o próximo jogo da Libertadores, ele pode aproveitar agora e entrosar novamente o time e voltar a jogar aquele futebol bonito que dá prazer da gente ver jogar, né? Vai ter tempo de sobra para isso. Ontem houveram eliminações assim que nós não esperávamos. O grande Corinthians, por exemplo, foi eliminado ontem lá no Cilindro, né, jogando na Argentina. Foi eliminado com um empate em 0-0, né? E agora só resta para o Corinthians seguir no Campeonato Brasileiro
porque agora ele vai ter mais tempo para isso. Foi até bom para o Corinthians ter sido eliminado ontem, que agora só vai cuidar do Campeonato Brasileiro, já está numa primeira posição, com muitos pontos à frente do segundo e do terceiro colocado. Existe uma ameaça, mas ela é muito pequena. É preciso que o Corinthians perca muito e os outros ganhem todas, para poder haver uma mudança na posição de primeiro colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai seguir fazendo o jogo dele, agora com mais tempo, e os outros também vão ter sua oportunidade. Palmeiras, Grêmio, Santos esse que também ontem foram eliminados dentro da Vila Belmiro para o Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. Eu só queria entender, se alguém pudesse me dizer, que é isso mesmo, eu tenho que me convencer de que o futebol equatoriano avançou, porque o Barcelona de Guayaquil até bem pouco tempo era uma presa muito fácil, né? Agora, desse 2 anos, 1 ano e pouco para cá, o Barcelona de Guayaquil vem surpreendendo. Chegou aqui, fez o que fez com o Botafogo, aí chegou ontem, eliminou, já tinha eliminado o Palmeiras, ontem eliminou o Santos dentro da Vila Belmiro. Então é isso mesmo, o futebol equatoriano avançou. O Fluminense tem 2 jogadores equatorianos, titulares do time do Fluminense. Então é isso mesmo, né? O futebol sul-americano, no geral, avançou, ganhou mais qualidade, e nós temos que aceitar isso. Então nós temos que buscar mais evolução. Continuamos sendo o melhor aqui na América do Sul, mas precisamos provar isso dentro do campo, e isso não está acontecendo. Depois de muito tempo, o Grêmio é o único brasileiro que permanece aí na disputa da Libertadores. Começamos com 8, mas os 8 iriam chegar a esse ponto que o Grêmio chegou? Claro que não. Então, ser eliminado no início, no meio ou no final, acaba sendo a mesma coisa, porque no final apenas um será o campeão. E o representante brasileiro é o Grêmio. Eu, particularmente, vou torcer para o Grêmio conquistar, né? Vou fazer isso, sou brasileiro. Aí vão me perguntar, mas se fosse um time do Rio, você também iria torcer? Claro, o único do Rio que estava ainda na sequência era o Botafogo. Eu torceria para o Botafogo do mesmo jeito. Não é isso? Apesar de que se fosse o meu time que tivesse na condição, a maioria não torceria. Porque todo mundo sabe, eu sou Flamengo, então a maioria não torceria. Mas isso é coisa de torcedor, né? Se for levada de uma forma saudável, vale até a pena. O que não vale a pena, e o torcedor precisa entender de uma vez por toda, é que fazer o que a torcida do Santos fez depois do jogo, querer agredir jogador, apedrejar ônibus, fazer algazarra, isso aí não leva absolutamente a nada. O Santos até agora vinha fazendo bem, mas ontem foi o dia do Barcelona de Guayaquil. O Santos perdeu, foi eliminado e pronto, acabou. Não adianta você querer depredar, apedrejar ônibus, querer bater em jogador, não adianta nada disso aí. Ele querer bater nos torcedores do Barcelona que vieram aqui. Cada um tem o seu dia. Cada um tem o seu dia. O Santos não foi lá, não fez um bom jogo lá. Ontem o Barcelona veio aqui, pimba, cravou uma, acabou. Entendeu? Fica para a próxima agora. O torcedor tem que começar a entender que não é por aí não. Não é por aí, a violência está muito grande. Vamos deixar de infantilidade. Entendeu? Vamos ver o jogo de futebol, vamos ao campo de futebol, vamos assistir o jogo, vamos vibrar, vamos ficar tristes se nosso time perder. O torcedor do Botafogo não está triste. Entendeu? Lamenta por não ter avançado. Mas pelo que o Botafogo jogou ao longo, e vem jogando ao longo do ano, o torcedor do Botafogo não está triste não. E eu parabenizei e torno a dizer aqui, palmas para o Botafogo. Porque pela expectativa gerada no início do ano e pela performance apresentada até agora, só tenho que aplaudir o Botafogo. Agora o Botafogo vai tratar da vida dele no Campeonato Brasileiro e tem tudo para voltar no ano que vem na Libertadores. Já tendo saboreado, já tendo entendido como é que joga a Libertadores agora. Perfeito? Então o Botafogo tem todas as chances de voltar ano que vem para a Libertadores. Então já falamos aqui, o Santos caiu, né, houve revolta, como eu falei, e houveram 2 expulsões ridículas no Corinthians. Entendeu? A expulsão do Jô talvez esteja um pouco ligada psicologicamente a tudo que ele foi envolvido durante essa semana aí por conta do gol de mão lá contra o Vasco. Já chegou lá sendo o cara mais visado, certamente a imprensa deve tê-lo assediado demais. Enfim, o Jô ontem foi expulso e o outro foi o outro jogador lá, que eu esqueci o nome dele agora, que é uma peça importante dentro do Corinthians, também foi expulso de forma infantil. Deu uma voadora lá no cara desnecessária. O Fagredinho não, que foi uma dividida. Porra, tem uma dividida para dividir o cara no meio, porra, é isso? Não chegou a ser tão exagerado assim, dividir o cara no meio. Mas
disputa de Libertadores, disputa de campeonato, de torneio sul-americano é assim, entendeu? O brasileiro tem que aprender que o juiz sempre vai pender para o time da casa. Dificilmente ele vai pender para o time brasileiro. Ah, mas expulsou ontem o cara do Barcelona de Guayaquil. Porra, também o cara já tinha tomado o cartão amarelo, tirou a camisa, tchau, pô. Entendeu? Então não tinha como ele não expulsar ontem o jogador do Barcelona. Entendeu? Mas essa história de disputa de torneio sul-americano aqui sempre foi assim, sempre foi de violência, juiz apelando para o time da casa, enfim, isso aí em nada mudou, correto? Então agora é aguardar aí o jogo de mais tarde com o Fluminense, né, que fecha o meio da semana de futebol aqui para nós, entendeu? E eu tenho uma coisa assim engraçada para falar, como eu sempre digo, sempre tem uma polêmica. Dessa vez não é uma polêmica, é uma coisa engraçada. O Ibis, tido como o pior time do mundo, estava disputando lá na Série A2, se eu não me engano, do futebol de Pernambuco. Num grupo de 9, 8 avançariam e o Ibis era o lanterna, o nono. Aí houve uma celeuma tremenda lá, acho que os outros clubes aí, 2 ou 3 clubes apresentaram lá, colocaram o jogador para jogar sem condição e acabaram que foram eliminados, né, desse grupo, e o Ibis ascendeu a uma posição mais para cima e hoje já está dentro e em condições de disputar para voltar à Série A do Campeonato Pernambucano. Já tem gente reclamando, dizendo que está acontecendo alguma coisa errada no Ibis, porque o Ibis está fugindo do padrão. Agora tu vê, o padrão do Ibis é tão conhecido que qualquer coisa que o Ibis faça de melhor é o pior. Entendeu? Então, ascender com condições de voltar à Série A do torneio do Campeonato Pernambucano, para alguns críticos, é o pior que poderia acontecer com o Ibis, que pode acabar perdendo essa pecha de o pior time do mundo. Vai vendo. Enfim, era isso que tinha para falar. Agora é esperar o Fluminense no dia de hoje, para o Flamengo saber qual é o seu próximo adversário dentro da Sul-Americana, e aguardar agora, de todas as formas, o final de semana com os jogos do Campeonato Brasileiro. Perfeito? Era isso que tinha para dizer. Um bom final de tarde para todos. E eu vou descansar um pouquinho agora, que daqui a pouco estarei indo trabalhar no Rock in Rio. Ok? Bom final de tarde para todos. Fiquem na paz.